Fala, Sagitário, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Esse é o Antônio Lê, tá? O meu nome é Antônio, certo? Vamos para uma leitura do signo de vocês, signo de fogo de vocês, Sagitário. Vamos ver aí o que está acontecendo aí na energia de Sagitário, tá bom? Pega aqui o que ressoar com você, o que não ressoar, descarte, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Siga-me nas redes sociais. Para leituras particulares, o meu número vai estar tanto na descrição desse vídeo quanto na descrição do canal, tá bom? Boa sorte, vamos dar uma olhada aí o que as energias reservam aí para Sagitário. Uma energia, por favor, respirem fundo, soltando. A Lua, a Estrela, o Jardim, o Cavaleiro, a Torre, o Cachorro, o Homem, a Chave, a Âncora. Gente, alguns de vocês aqui podem estar passando por alguma situação judicial, tá? É, seja a nível de tribunal ou algo que precise dali da validação de mais pessoas, certo? E alguns de vocês aqui podem ter tido até alguma dissolução, um período aí de divórcio, um divórcio bem complicado, pelo visto aqui, tá? Mas aqui existe uma coisa chegando aí para vocês. Parece aqui, Sagitário, como se vocês estivessem esperando reconhecimento de alguma situação aí, tá? Vocês estão esperando essa coisa, né? Isso chegar aí para vocês e tudo se resolver, tá? E aqui nós podemos estar realmente falando sobre coisas institucionais, tá bom? Muitos chegam, né, por aqui com essas questões, tá? E alguns aqui também podem estar trabalhando com internet, ou com vendas, ou com público também, tá? E essas vendas, elas tendem a ser aí bem-sucedidas também, tá? Aqui nós estamos falando também, pessoal, sobre sonhos, né? Então, qual é o seu sonho hoje? O que Sagitário quer fazer nesse ano, né? Um ano de número um ano que tem muito movimento. Eu sei que nós estamos ali já nos encaminhando para o segundo semestre do ano, né? Quase, vamos dizer assim. Mas você está com isso bem resolvido dentro do seu coração? Exatamente aonde que você quer chegar? É importante sonhar, tá, pessoal? Eu sei que com a correria do dia a dia a gente acaba nem conseguindo pensar muito, né, no que eu quero daqui para frente, né, quando eu estou deitado na minha cama, o que que eu penso, né, quais são os meus planos, o que que eu almejo para minha vida em si. Eu quero, né, proporcionar coisas boas para minha família, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero que meus filhos cresçam, eu quero poder viver, poder desfrutar momentos bons dessa vida. Tudo isso é necessário vocês afirmarem para vocês mesmos também, tá? É necessário vocês sonharem, tá, pessoal? Alguns aqui podem até sofrer de uma poda também, tá? Nossa, alguns aqui podem ter sido meio que impedidos de sonhar de alguma forma. Ou alguém, né, fala que você, por exemplo, você é uma pessoa muito sonhadora, você é uma pessoa muito no mundo da lua. Ótimo, certo? Eu acho que tudo em excesso, nós precisamos, enquanto seres humanos, aprender a calibrar, né? A se equilibrar nas nossas situações. Mas sonhar não é ruim, não, gente, tá? Toda manifestação, toda grande ideia foi um sonho um dia. Então, evitem aqui, pessoal, de ser um pouco racionais demais, porque o signo de vocês, né, a energia de vocês não é no sentido assim natural da coisa, uma racionalidade. Vocês realmente têm essa coisa muito endeusada, né, com o cosmos, com a espiritualidade em si, e é isso, né? Vocês vieram, né, nessa Terra com essa energia, é justamente para alguma situação aí acontecer ou reverberar aí na vida de vocês, tá? E isso faz parte de quem vocês não tem como vocês mudarem isso, tá? E não deixe ninguém falar para vocês que vocês precisam mudar, tá? A reflexão, né, o autoconhecimento, de alguma forma, não é mudança, tá? É uma transformação, tá bom? Senti aqui muito forte a energia de Yansan, pessoal.
Jansan. E Ogum também, tá? Hoje nós estamos ainda, né, no dia de Ogum, o dia que eu gravo essa leitura. Então, salve todo esse orixá, salve São Jorge. É, e eu acho que talvez esses guias estejam aqui também para você que tem conexão com esses guias, pegue aquilo que ressoar com você, tá? Justamente para transformar alguma coisa que precisa ser transformado. Se reconectar com você, sabe? Talvez alguns aqui podem estar se sentindo desconectados de si. Ou, por exemplo, passando por aquela situação, ninguém me entende. O meu círculo social, as pessoas com quem eu tenho próximo, ninguém me entende. Tá, pessoal? E busquem sempre o seu círculo social, tá? Aquelas pessoas em quem vão te ouvir, em quem não vão te julgar, tá bom? Fiquei até emocionado. Vamos lá? Vamos dar uma olhada um pouco mais em algumas situações aí de Sagitário também, tá bom? Fala para mim sobre essa lua aqui, por favor. O louco. A grande manifestação sempre começa em sonhos, pessoal. Alguns aqui podem até vir ou já estar recorrendo a terapias indutivas de sonhos, tá? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes quanto à constelação familiar, mas eu senti que alguém aqui ou está buscando fazer alguma situação desse tipo, tá? Alguma terapia desse tipo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas é necessário sempre falar tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu vejo por aqui, tá? E tem de vocês aí se reconectando de alguma forma com alguma coisa aí. Fala sobre essa estrela aqui, por favor. Cavaleiro de Paus. O Jardim. Dois de Paus. Opa. Rei de Copas. Cinco de espadas, nove de ouros, valete de copas, seis de paus, o eremita, a morte. Pessoal, eu vejo alguns aqui, eu vejo o Sagitário querendo começar alguma coisa nova. Ele nem sabe muito bem ainda o quê, mas ele quer começar alguma coisa nova. O que que tá trazendo esse ânimo para você de começar? E é isso que eu falei, que eu falo muito, né, pessoal? Nós estamos no ano um, então que ano mais perfeito para começar uma coisa nova? Algo que vai reverberar aí pelos próximos 9 anos na sua vida, na sua energia, tá? Então é muito bom vocês começarem aqui alguma coisa que supra com a alma, a energia de vocês, que dê o calor de volta, o fogo de volta para vocês, tá? E isso aqui vai servir até uma forma de cura. Eu vejo alguns aqui até querendo ir para academia ou fazer algum exercício, ou né, não para, por exemplo, eu quero vir, eu quero ficar super musculoso, e tudo bem se querer também, tá? Mas é para poder se movimentar de alguma forma, né? Para poder fazer e acontecer de alguma forma. E aqui, pessoal, existe um trabalho com a internet. Alguns de vocês podem já estar divulgando o trabalho de vocês com a internet, mas existe aqui alguma mudança de estratégia necessária. Talvez vocês estejam avaliando um pouco o público que vocês estão querendo chegar, tá? E tudo bem, tá? Esse é um momento realmente de avaliação. Mas façam esse movimento, até esse movimento de avaliação, tá? Ele exige de você aqui também uma iniciativa de alguma forma, tá? Tente analisar também, mas fazendo pelo menos. Por exemplo, eu estou vendendo as minhas coisas, vamos supor, na minha loja do Instagram, tá? Que seja, adaptem, tá, pessoal? Então, eu estou vendo ainda como que o público está recebendo isso. Eu ainda não tenho o necessário para investir em marketing, investir em tal coisa, mas eu vou começar mesmo assim, tá? E é isso aqui que a energia quer de vocês, é isso aqui que o signo de vocês quer de vocês, né? Os seus guias, seus mentores, aqui a espiritualidade quer de vocês, tá? Esse cavaleiro com o rei de copas aqui tem uma situação chegando para vocês, então uma situação que te traz conforto emocional de volta, tá bom, pessoal? Precisei pausar o vídeo aqui, pessoal, porque meu cachorro deu uma de doido.
Existe aqui uma situação chegando para vocês, né, como complementando, em que vocês vão se sentir bem de novo, mais equilibrados. A situação de vocês se jogarem em alguma coisa, tá, vai trazer para vocês o conforto que vocês tanto querem. E conforto no sentido de paz, tá, de emoção equilibrada, de sentimentos equilibrados. E vocês vão se sentir até de uma certa forma bem com vocês mesmos, tá? E bem até para vocês poderem fazer o movimento necessário na vida de vocês, tá? É o princípio da lei da inércia também, se eu não me engano. É o princípio da lei da inércia, né, pessoal? O movimento, ele acompanha o movimento. Quando nós estamos parados, a tendência é justamente isso, nós permanecermos, né? Então, é, é necessário vocês fazerem esse movimento para vocês encontrarem essa situação aí que preencha realmente as emoções, o coração de vocês, tá? Vocês estão querendo começar alguma coisa aí, gente. Depois vocês me contem nos comentários alguma coisa que você possa estar adiando aí e que você falou, ah, depois eu começo, depois eu faço. Só que isso que tá fazendo, né, é diferença no seu dia a dia, sabe? E é isso que vai começar a fazer diferença no seu dia a dia. Vamos complementar aqui para ver se nós vemos mais alguma outra situação com o Diário de uma Bruxa. A lua com esse louco, por favor. Tem uma situação nova vindo aí para a vida de Sagitário, gente. O pendurado, a morte, rei de ouros, a torre. Gente, então, complementando tudo aquilo que nós conversamos até então, tá? É, tem vocês aqui, alguns de vocês estão começando a enxergar as coisas com outro ponto de vista. Sabe aqueles pensamentos que brotam assim do nada, ou que alguém comenta com vocês e fala assim, poxa, nunca tinha parado para pensar nisso, tá? Então vocês estão sendo iluminados de uma outra forma para vocês começarem a ver a vida com uma perspectiva diferente. É muito difícil a gente começar, né, a trabalhar isso na gente ou querer realmente alguma coisa, ver alguma coisa diferente quando nós estamos acostumados com aquilo, tá? Mas vocês vão ver aqui que vocês vão sentir prazer inconsciente, tá? De vocês buscarem isso de alguma forma. Alguns aqui podem estar até tendo questões aí, gente, de situações com fé também, tá? Certo. É, Aqui, esse Rei de Ouros ainda me sinaliza também, gente, que talvez vocês estejam esperando um. Voltando lá do início, quando nós falamos, um comunicado realmente que tem a ver com a parte financeira, tá, pessoal? É, E tem aqui uma situação aqui que vai acabar. Que vai acabar. Ou a figura de um homem, tá? Ou algum homem aí que vocês têm essa pendência de uma certa forma. Alguma coisa vai começar a ruir, tá? Ou pode ser alguma expectativa, não de vocês, tá? Não foi isso que eu senti aqui. Mas alguma situação talvez que é revelada também. Vamos entender um pouco melhor aqui. 10 de paus, 3 de espadas, 2 de ouros, 8 de espadas, 6 de copas. Sinaliza aqui pra mim, por favor, essa torre aqui. O que a gente tá falando aqui pra Sagitário com essa torre? O que vai ruir aí? A torre, pessoal, não necessariamente ela é uma carta ruim, não, tá? Ela é uma carta em que o desconforto ele se faz necessário para uma outra coisa vir. 6 de ouros. Aqui realmente nós estamos lidando aqui com uma situação, 8 de paus. Nós estamos lidando com uma situação aqui de judiciária, tá? Alguém aí que precisa realmente que o dinheiro ele seja visto e revisto. Então, alguns de vocês podem estar, tipo, ou passando por uma questão de pensão alimentícia, tá? Ou precisando aí
de um reconhecimento de alguma forma, algo que envolva dar e receber, tá, pessoal? Alguma coisa que equilibre a situação aí de vocês, tá? E vejo vocês aqui colhendo, pessoal. Rainha de espadas, 6 de paus, 9 de espadas, 7 de ouros. É necessário que vocês também, pessoal, não desanimem, tá? Se alguma coisa não saiu do modo como vocês estavam esperando, não é porque tá tudo perdido. Às vezes, o que que acontece? Às vezes o universo, a energia, ela sempre se reorganiza. O universo é uma força tão poderosa, tá? O cosmos em si é uma força tão poderosa que ele sempre se dá um jeito de se reorganizar. Então, se alguém vacilou com vocês um dia, uma hora o cosmos, tá? É um princípio de física, tá? Um princípio de física quando a gente quer falar sobre energias. Uma hora o cosmos ele tende a se reorganizar, então as coisas elas tendem a voltar para o lugar, tá? Tudo, né, é uma balança. O mundo inteiro é uma balança. Então, quando isso aqui está pesado de uma certa forma, esse aqui sobe. Uma hora ele faz assim, tá? Às vezes ele faz assim, mas é necessário aqui vocês não enxergarem como se fosse o fim do mundo, tá bom? Não é só porque um comunicado não saiu muito bem como vocês queriam, ou de, por exemplo, não consegui nada, não consegui vender nada, não conseguiu alguma coisa que você estava ali numa expectativa muito alta, mas não vejo aqui como se fosse um fim, tá? É só uma reorganização, tá bom, pessoal? Então não percam a esperança dessas coisas, vocês aqui estão vendo uma transformação. Essa morte aqui também, ela tá falando aqui pra gente sobre uma transformação, tá? Em alguma situação em que vocês estão vivendo. Então, não alimentem expectativas ou esperanças, assim, que a expectativa é sempre nossa, né, pessoal? Mas, por exemplo, para algumas coisas também, né, nós precisamos ter um pé no chão. Pelo menos nessa situação específica em que eu estou falando, tá? Em que vocês podem ter sonhos, vocês podem ter expectativas, mas precisa, nessa situação aqui específica que eu falei, que talvez vocês recebam aí alguma coisa que desanime vocês precisam ter um pouco de pé no chão, tá? Por mais que nossa leitura abordou ali aquela situação de sonho, de sonhar, de se encontrar, para alguns ele faz necessário também ter pé no chão, tá bom? E sem alimentar besteira na cabeça não, tá, pessoal? Quero ver vocês bem, tá? E depois vocês vão me contar aí nos comentários como que estão as coisas aí. Então, um conselho final aqui para Sagitário, perdão. Caíram duas, eu vou aceitar. Página de espadas, 8 de copas. Pessoal, rei de copas, 6 de espadas, 7 de copas, o imperador. Realizem esse movimento, tá? Saiam talvez um pouco dessa estagnação ou só do mundo das ideias. Talvez muitos de vocês aqui poderiam estar em um pensamento, só no pensamento, sabe? E isso paralisou vocês de alguma forma. Então, ideias assim, né, que você tinha descartado, você falava, que bobeira, né, pensar isso, piriri, parará. Isso, por quê que é bobeira, sabe? Eu vejo vocês aqui saindo de um lugar de conforto, tá? E indo para um próximo capítulo. Então tem vocês aqui, esse 8 de copas está falando sobre vocês, aquilo que vocês estão fazendo hoje, aquilo que vocês têm hoje não está te suprindo mais, emocionalmente principalmente, tá? E mentalmente aqui você já tem o gatilho que isso está acontecendo com você, certo? Então deixa rolar, tá? Mas haja, mas faça, não tenha medo de ir fazer, tá bom, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro. É uma leitura bem forte, bem intensa, emocionante. E é isso, em breve mais vídeos no canal, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho. Para leituras particulares, o meu número vai estar na descrição desse vídeo e na bio do canal, tá bom? É isso. Tchau, tchau.